Olá, meu amigo, minha amiga, meus votos de muita paz. Este é o estudo do Evangelho da Federação Espírita do Estado do Espírito Santo. Estamos estudando o Evangelho segundo São João. E o nosso objetivo é compreender os versículos diretamente do texto bíblico, analisando-os à luz do Espiritismo. Hoje finalizaremos o estudo do capítulo 16. Como falei no nosso último encontro, vamos analisar o versículo 33. É um versículo só. O ensino de Jesus que está expresso nesta frase bíblica é muito importante e pode nos ajudar a manter serenidade e a enfrentar o que quer que esteja dificultando nosso caminho aqui na Terra. Acompanhe conosco este estudo. O versículo 33 na Bíblia é o seguinte: tenho-vos dito isto para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Essa é a última frase daquela conversa em que Jesus explicitou que veio ao mundo e retornaria para o Pai. Falou sem véus de alegoria com os discípulos acerca dessa realidade da encarnação do Espírito. E nós entendemos também como uma fala que orienta para o entendimento da reencarnação. No nosso caso, nós vamos viver essas etapas muitas vezes. O Cristo só encarnou naquela oportunidade. Ele fez todo o seu trajeto evolutivo em outros momentos, em outros planetas. Quando o nosso planeta foi criado, ele já era um espírito de condição plena. Então, ele só encarnou aqui uma vez. Então, ele vai nos falar aqui neste trecho sobre a questão das vicissitudes da vida. Ele preveniu os seus discípulos do que ocorreria, para que eles soubessem que estava tudo dentro da programação que ele fizera para o encerramento da sua encarnação. Ele enfrentou os percalços mais graves que um ser humano pode atravessar. Foi condenado injustamente, foi perseguido, foi injuriado, foi abandonado pelos seus, foi crucificado. Então não tem quem possa ter passado sofrimentos mais acerbos do que esses. E ele sabia que seria do jeito que foi, mas tinha plena certeza de que Deus estava com ele. Isso foi muito claro na conversa que ele teve com seus discípulos. Então, o caminho da evolução, ele é um caminho solitário mesmo. Cada um vai ter que enfrentar as vicissitudes que estão no seu próprio planejamento encarnatório. E precisamos desenvolver o sentimento de fé a fim de ter também a mesma firmeza no momento do testemunho, para que possamos cumprir os desígnios de Deus. Jesus é o nosso exemplo e ele diz que venceu o mundo. Precisamos entender isso no sentido moral, porque materialmente falando, não dá para considerar o desfecho da sua vida como uma vitória. O sentido dessa frase só se completa depois com a ressurreição dele, quer dizer, com o episódio que mostra que o Cristo retorna plenamente vivo e íntegro após o episódio da crucificação da personalidade de Jesus. Emmanuel, ele tem muitas contribuições a esse tema, para nós podermos compreender essa fala de Jesus. Eu venci o mundo, e a recomendação de bom ânimo que ele nos faz é uma recomendação importante, porque nos momentos das provas, dessas dificuldades que a vida nos apresenta, o estado psíquico de bom ânimo é aquele que garante a possibilidade de nós percebermos um apoio espiritual que está presente no nosso caminho. Então,
pesquisando a contribuição de Emmanuel, por exemplo, no Reformador de maio de 1963, encontramos a mensagem intitulada Na Vitória Real. Aí vai falar essa vitória do Cristo. E ele comenta que na conceituação do mundo, Jesus era um vencido, incompreendido pelos homens aos quais servira, malquisto pela maioria, perseguido, traído, envenenavam-lhe as intenções, foi odiado por aqueles que se diziam religiosos. Mesmo diante desses fatos e a alguns minutos do martírio, ele disse: "Tende bom ânimo, eu venci o mundo." Então, os construtores do aperfeiçoamento espiritual não estão na Terra para vencer no mundo, mas para vencer o mundo em si mesmos, de modo a servirem ao mundo sempre mais e melhor. Então, esse sentido de vencer o mundo, de não se deixar contaminar pelos prejuízos das ilusões do mundo. Também, no livro da Esperança, lição 70, ele escreve um texto com o título Ser Espírita. E aí ele vai comparar a doutrina espírita ao cristianismo renascente e falar de como que o mundo está desmoronando muitas vezes, mas que nós, à luz do espiritismo, pelo conhecimento do espiritismo, nós podemos ser uma viga robusta, sustentando. A humanidade se desagrega, mas o espírita guarda-se como uma célula sadia. A destruição acontece, mas aí o apelo é para o refazimento. A indisciplina que está presente no mundo, diante da indisciplina, nós devemos ser esteio da ordem. Diante do pessimismo, devemos ser a mensagem da esperança. O ensinamento espírita é a palavra do Cristo. A obra espírita é a construção do Evangelho que não rebaixa ninguém. Se muito podemos realizar benefício do próximo por aquilo que nós sabemos, somente conseguiremos fazer isso renovando os semelhantes pela renovação de nós mesmos. É isso que está no ensinamento desta página do livro da Esperança. Também tem o livro Escultores de Almas, a lição 14, ela é assinada por Emmanuel e ela tem o título Véspera da Alegria, mostrando que as tribulações são necessárias à renovação, mas que o sofrimento ensejado por essas tribulações, quando nós sabemos enfrentá-los, é a véspera da alegria, porque na sequência também teremos essa sensação de vitória. E no livro Justiça Divina tem a página Ora e Serve, a lição 39. Todos esses livros, todos esses textos vieram pela psicografia do Chico Xavier. Então, Ora e Serve, Emmanuel vai falar do progresso, que é o nosso destino. Nosso porto de destino é a plenitude, é o caminho do progresso. O trabalho e a prece são a embarcação e a bússola dentro dessa navegação figurada. Rochedos de incompreensão estão sob as cristas da onda. Esses rochedos podem ameaçar a embarcação. Então nós devemos orar e servir, porque a prece ilumina e o trabalho liberta. Existem os monstros do precipício, a prece guia, o trabalho defende. Existem as tempestades da aflição, a prece reanima, o trabalho restaura. Existem companheiros que desertam, fogem do serviço, a prece consola, o trabalho sustenta. Em todos os problemas, a prece é o silêncio que inspira. O trabalho é a atividade que aperfeiçoa. Jesus foi viajante nesse mar tempestuoso. Conseguiu vencer os abismos da morte. É essa a vitória de que a gente fala nesse trecho.
Também na Revista Reformador de 1942, encontramos o texto Atribulações, em que Emmanuel vai falar que Jesus recomendou ânimo sadio porque não ignorava a expressão gigantesca dos trabalhos que esperavam seus servidores. O discípulo do Evangelho não deve esperar repouso. Responsabilidades e compromissos envolvem sofrimentos e preocupações. Estamos em serviço e testemunho. Tenhamos fé e bom ânimo. Esse é o recado muito claro que Emmanuel nos ajuda a compreender. E por fim, o texto Tranquilidade é um texto que ele também dita, está no livro Fonte Viva. Tenho-vos dito estas coisas para que em mim tenhais paz. É essa primeira frase do versículo 33, que está em João 16:33, que nós estamos finalizando hoje. Interpretando essa frase, Emmanuel diz o seguinte: a palavra do Cristo está sempre fundamentada no espírito de serviço, a fim de que os discípulos não se enganem no capítulo da tranquilidade. De maneira geral, os aprendizes do Evangelho aguardam a paz, onde a calma reinante nada significa além de estacionamento por vezes delituoso. No conceito da maioria, a segurança reside em garantia financeira, em relações prestigiosas no mundo, em salários astronômicos. Isso, no entanto, é secundário. Tempestades da noite costumam sanear a atmosfera do dia. Angústias da morte renovam a visão falsa da experiência terrestre. Vale mais permanecer em dia com a luta que guardar-se alguém no descanso. Esse descanso é sempre provisório. Então, vale mais permanecer em dia com a luta do que guardar-se nesse descanso provisório e encontrá-la amanhã com a dolorosa surpresa de quem vive defrontado por fantasmas. A terra é a escola de trabalho incessante. Obstáculos e sofrimentos são orientadores da criatura. É indispensável, portanto, renovar-se a concepção da paz na mente do homem, para ajustá-lo à missão que foi chamado a cumprir na obra divina em favor de si mesmo. Conservar a paz em Cristo não é deter a paz do mundo, é encontrar o tesouro eterno de bênçãos nas obrigações de cada dia. Não é fugir ao serviço, é aceitá-lo onde, como e quando determine a vontade daquele que prossegue em ação redentora junto de nós em toda a terra. Muitos homens costumam buscar a tranquilidade dos cadáveres, mas o discípulo fiel sabe que possui deveres a cumprir em todos os instantes da existência. Alcançando semelhante zona de compreensão, conhece o segredo da paz em Jesus, com o máximo de lutas na terra. Para ele, continuam batalhas, atritos, trabalho e testemunhos no planeta. Entretanto, nenhuma situação externa lhe modifica a serenidade interior, porque atingiu o luminoso caminho da tranquilidade fundamental. Ora e trabalha. Essa é a receita. Tem de bom ânimo. Jesus falou: eu venci o mundo. Os discípulos, nós também poderemos vencer. Que Ele nos abençoe. Ficamos por aqui hoje, mas voltaremos noutra oportunidade, se Deus quiser. Até lá.